Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que eu tenho mais essa oportunidade de comentar mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Nesse trimestre, temos falado dessa revista maravilhosa sobre dons espirituais e dons ministeriais. A partir da lição de número 6, temos falado dos dons ministeriais. São eles: o ministério de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e, por último, que foi o de mestre ou doutor. São os ministérios, os dons dados por Cristo para a administração da igreja na terra e para o bom andamento da obra do Senhor. Tem sido aulas maravilhosas. Você que não assistiu ainda às aulas anteriores, recomendo que você possa acessar o nosso canal e rever essas aulas. Tenho certeza que vai contribuir muito para o seu crescimento espiritual e o seu conhecimento da palavra de Deus. Aulas simples, bem didáticas, bem objetivas, com o intuito de ensinar a palavra de Deus e aumentar a sua fé. E que interessante, além de falarmos dos dons espirituais e ministeriais, também nessa revista estará sendo tratado sobre o presbítero, bispo ou ancião. Vamos entender através da Bíblia Sagrada que presbítero, bispo, ancião quer dizer a mesma coisa. Então, no comentário de hoje nós iremos falar e explicar o que é o presbítero na igreja. E no próximo vídeo estaremos falando, sobre o diaconato, ou o que era o diácono da igreja. Você que tem acompanhado os nossos vídeos, é recomendado a você que não falte a escola bíblica dominical da sua igreja. Esse vídeo tem o objetivo de acrescentar a sua aula, de esclarecer, de interagir e de fazermos um ambiente agradável, incentivando a todos para ir à escola bíblica dominical. Mas esse vídeo não isenta ninguém de estar frequentando a escola bíblica dominical da sua igreja, porque a escola bíblica dominical ensina a palavra de Deus. Esse vídeo é para ajudar a todos que amam a Bíblia Sagrada, e você que está tendo um contato pela primeira vez, espero que goste e continue aprendendo conosco. Vamos lá. Aprendemos que existem os dons ministeriais. São os dons dados por Cristo, que falamos nas aulas passadas. Mas se nós formos entender a Bíblia Sagrada, quando Jesus ele ascende aos céus, deixa os seus discípulos em Jerusalém, com uma ordem: fiquem orando, fiquem buscando, fiquem esperando, até que do alto sejam revestidos de poder. Atos capítulo 2, se cumpre o revestimento de poder sobre todos os discípulos e apóstolos. E a partir dali, inicia o ministério, Jesus Cristo começa a cooperar com os discípulos para a expansão do evangelho e abertura de igrejas. A expansão do evangelho, da palavra de Deus, começa a ter uma grandeza, começa a crescer de tal forma que a igreja passa a ser perseguida de forma violenta. O rei da época matou apóstolos, matou crentes, muitas perseguições. O próprio Saulo de Tarso perseguiu a igreja com cartas, com autorização. Foi um momento de perseguição terrível, aonde esse momento de perseguição proporcionou para a igreja não diminuição, mas o crescimento da igreja. Por quê? Enquanto a igreja estava sendo perseguida, os discípulos, os apóstolos, os crentes da época passaram a se espalhar por todas as regiões. E esse espalhamento dos crentes fez com que a palavra de Deus continuasse a crescer e crescer e crescer. Então, até mesmo nessa pequena introdução, já fica uma lição. Perseguição para a igreja não é para diminuir a igreja,
mas é para proporcionar o crescimento da igreja. Isso nós vemos através de Atos dos Apóstolos. Perseguição provoca crescimento. Enquanto o inimigo acha que perseguindo, que oprimindo, vai estar matando, vai estar diminuindo, vai estar derrubando, vai estar liquidando a igreja, pelo contrário, é Deus permitindo uma perseguição para que a sua obra e para que o seu povo cresça e a palavra do Senhor chegue até onde não estava chegando. É coisa linda a forma como que Deus trabalha e promove o crescimento da sua obra. Mas, falando do presbítero especificamente, o que aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos? Conforme a igreja ia crescendo, aprouve eles colocarem pessoas responsáveis para a direção das igrejas. Então o apóstolo Paulo, Barnabé, os demais apóstolos, Pedro, enfim, visitavam várias regiões, evangelizava, trazia a palavra, começava ali um grupo de crentes, a evangelização aumentava. Daqui a pouco fundava-se uma igreja na casa de um irmão, na casa de uma irmã, um templo, seja o que for. Quando se ajuntava um povo e formava-se ali uma igreja, a Bíblia Sagrada diz que eles estabeleciam pessoas responsáveis para cuidar dessa igreja, para cuidar dessa obra, porque a obra de Deus é grande. O próprio Senhor Jesus disse que a seara ela é grande e poucos são ceifeiros, poucos são os obreiros, que possa rogar ao Pai para enviar mais ceifeiros, mais obreiros para o cuidado da sua obra. Então, estabelecia nas igrejas o presbitério ou presbítero. E o que é o presbítero? Nós vamos entender que o significado da palavra presbítero, que vem do grego, é uma pronúncia um pouco difícil que eu não vou saber falar para você, me perdoe, que quer dizer presbíteros, que significa que é a pessoa mais velho ou ancião. E o bispo, que significa lá em grego, quer dizer episcopos, que quer dizer supervisor ou observador, ou seja, pessoas maduras, pessoas mais velhas, pessoas experientes que eram deixadas para cuidar da obra de Deus em lugares específicos. Esse era o objetivo que os apóstolos tinham para o crescimento da obra de Deus. O que o presbítero fazia, ou o bispo? Ele auxiliava para administrar e orientar a igreja local. Podemos ver lá em Atos 14, 23, 1 Timóteo 3, 1 ao 7. Então vamos entender que presbítero e bispo, conforme a Bíblia Sagrada, é a mesma coisa. São palavras sinônimas que têm o mesmo objetivo: administrar e cuidar da igreja do Senhor. Logo, é bom deixar claro que o presbítero, que o bispo, que o diácono, ele não é um dom ministerial. Não. Essa função, ela não é um dom ministerial. É um cargo eclesiástico. É um cargo que a igreja na terra criou para sua governança, para sua melhor organização no projeto de Cristo para o crescimento da obra de Deus. Logo, estabelecido pela igreja local, é para a liderança, é para a administração local. E eu coloquei aqui maduros na fé, por quê? Muitas pessoas leem a palavra presbítero, leem a palavra bispo, e quando vai lá no significado ancião, pessoa mais velha, acreditam-se na íntegra que só pessoas do cabelo branco, que só pessoas velhinhas que poderiam exercer esse cargo. Se formos a entender a fundo a palavra do Senhor e verificarmos, nós vamos perceber que Pedro foi um presbítero da igreja, que Timóteo, que Tito atuou como presbíteros da igreja, que o presbítero na igreja, ele é uma pessoa madura, é uma pessoa com conhecimento e com experiência suficiente para cuidar da igreja do Senhor. E nós vemos que esse amadurecimento, que essa experiência não é necessariamente com aquela pessoa que só tem os cabelinhos brancos. Não, pessoas que não têm os cabelinhos brancos, que são pessoas um pouco mais novas,
também podem se enquadrar, também podem se qualificar e também administrar a igreja do Senhor, desde que preencham os requisitos bíblicos que nós vamos falar aqui e os requisitos que a sua igreja local e a sua liderança estabelecer. Por quê? Estarão cuidando da obra do Senhor. O ministério de presbítero é um ministério muito parecido com o ministério de pastor, porque o presbítero ele vai cuidar da igreja, logo ele vai apacentar, ele vai ensinar, ele vai evangelizar, ele vai cuidar da obra do Senhor. Algumas igrejas possuem um conselho de presbitério, que vários presbíteros supervisionam uma igreja, aonde acompanham o crescimento da obra do Senhor. Cada ministério, cada igreja vai ter sua organização e suas exigências. O que eu quero deixar nessa aula para os irmãos é que o presbítero foi algo que aconteceu no tempo dos apóstolos, que se perpetua até hoje, que é bíblico e que o propósito é melhor administrar a igreja do Senhor para o seu crescimento. Espero que isso fique bem claro para todos os irmãos. Mas, irmão Rafael, o que é necessário para ser um presbítero na igreja? Quais são as exigências? Quais são as qualificações? Quais são as qualidades? Bom, todas essas qualidades, todas essas exigências, você vai poder encontrar especificamente mais detalhado em Timóteo capítulo 3, onde Paulo, na carta ao jovem Timóteo, olha que interessante, Timóteo era jovem, mas cuidava da igreja do Senhor como um presbítero. Veja aqui, não é necessariamente a idade, mas a maturidade na fé. Olha só o que Paulo ele orienta ao jovem Timóteo e também Tito, né? Ele orienta assim que para ser um presbítero na igreja, ele tem que ter essas qualidades. Na vida familiar, nas finanças, no relacionamento, a reputação, domínio próprio, a maturidade e a pedagogia. Veja que para cuidar da igreja do Senhor não é de qualquer forma. Tem que ser exigente, tem que ter requisitos básicos, porque a igreja do Senhor não é um órgão público, não é uma repartição pública, não é uma empresa. A igreja do Senhor é a noiva de Cristo. E aquele que vai cuidar dela tem que ter de uma responsabilidade, de um amor, de um conhecimento bíblico suficiente para apresentar a igreja do Senhor a Cristo. Esse é o maior objetivo do presbítero e do dirigente da igreja. Na vida familiar, ele precisa ter uma esposa. Meu Deus, ele precisa ter só uma esposa, não pode ser uma poligamia. Ele tem que governar bem o seu lar. A Bíblia Sagrada vai dizer que se ele não governa bem o seu próprio lar, como que ele vai cuidar bem da igreja do Senhor? Primeiro, cuidar bem da família. Nas suas finanças, não pode ser avarento. Ele não pode ser uma pessoa violenta. Ele não pode se envolver com contendas. Ele tem que ser hospitaleiro. Algumas pessoas leem quando Paulo orienta Timóteo sobre não ser violento, achando que é somente a violência física. Não se trata só da violência física, mas se trata também daquela pessoa que é dada à violência, aquela pessoa bruta, aquela pessoa arrogante, aquele ignorante, bruto. Algumas pessoas machucam mais com palavras do que fisicamente. Então o objetivo do não violento é esse, é da pessoa ser amoroso, de ter amor com aqueles ao qual ele vai cuidar, que é a igreja de Cristo. Na questão da reputação, a Bíblia Sagrada diz que tem que ter um bom testemunho. Isso é o mínimo que tem que ter. O bom testemunho tem que ser irrepreensível. Ele tem que ter um domínio próprio, tem que ser sóbrio, modesto, temperante. Ele não pode ser imaturo. Esse não ser imaturo não quer dizer uma pessoa nova em idade. Esse imaturo aqui quer dizer que não pode ser um novo convertido. Porque o novo convertido ainda não vai ter a bagagem, o conhecimento bíblico necessário para cuidar de outros crentes. É necessário que o presbítero seja um crente com algum tempo estabelecido na igreja, a ponto de ele ter conhecimento suficiente para cuidar de outras pessoas, e não um novo convertido. E também a pedagogia. A Bíblia diz que ele tem que ser apto para ensinar. Infelizmente,
algumas pessoas, alguns irmãos, algumas igrejas ainda são muito resistentes nessa questão do ensinar. O que seria isso? Essa questão do ensinar seria da não exigência de qualificação profissional e intelectual dos obreiros. Eu sirvo a Deus numa igreja onde hoje já é exigido para a apresentação de obreiros que se tenha um curso teológico. Isso é muito bom, porque faz com que o obreiro aprenda, cresça em conhecimento e assim ele tenha bagagem para ensinar os irmãos. Logo, mais conhecimento bíblico, mais conhecimento de outras áreas, psicologia, psicanálise, filosofia, enfim, administração para administrar a igreja. Muitas pessoas acham que conhecer essas coisas esfria o crente. De maneira nenhuma. Conhecer é algo bíblico. Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Então, tudo que você puder aprender para ser utilizado na obra do Senhor é válido. Tem muitos irmãos que têm feito muitos cursos de pedagogia para ter habilidades, para ter recursos para melhor ensinar a palavra de Deus. Veja que todo conhecimento que você tiver externo, além do bíblico, e for utilizado na palavra de Deus, isso é muito bom. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. Todo o conhecimento que ele tinha, ele pôde aplicar na obra de Deus e para a glória do Senhor. Hoje nós abrimos a Bíblia Sagrada e nós conseguimos ler as cartas que ele escreveu graças ao seu conhecimento de línguas, seu conhecimento de filosofia e também a sua vida voltada para a obra de Deus. Então, o obreiro na igreja do Senhor tem que ter conhecimento bíblico, sim, isso é bom e não esfria, pelo contrário, só deixa ele mais fervoroso na obra de Deus. Além do que é necessário para se ser um presbítero, para ser um obreiro na igreja do Senhor, para ser alguém na frente de uma administração da igreja, quais são os deveres do presbítero? Nós vamos ver também no livro de Timóteo, no livro de Tito, no livro de Pedro, essas requisitos, ou aliás, esses deveres que o presbítero tem com a igreja do Senhor. Ele tem o dever de supervisionar a igreja local, de ensinar a palavra, de proteger dos falsos mestres, de exortar a sã doutrina. Como é que ele vai cumprir com esse dever se ele não tiver o conhecimento bíblico? Como é que ele vai fazer essa função se ele não ter o conhecimento da palavra de Deus, ser apto para ensinar? A palavra de Deus tem que ser muito bem manuseada pelo presbítero para ele poder defender dos falsos mestres. E na época em que Paulo escreveu para Timóteo, para Tito, na época que Pedro escreveu a sua epístola, na época que João escreveu o Apocalipse, escreveu as suas 3 epístolas, eram épocas em que os falsos ensinos estavam numa crescente, algo tão terrível, em que muitos crentes eram levados por esses falsos ensinos, por essas heresias, e deixavam o evangelho de Jesus genuíno para seguir essas heresias. A ponto do apóstolo Paulo chegar a declarar a seguinte frase: se alguém ou se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho, que não for esse que eu prego para vocês, que esta palavra, que esse evangelho seja anátema. Logo, o evangelho de Jesus, a verdadeira palavra de Deus, não pode ser distorcida. Por isso que é muito importante que o líder da igreja conheça profundamente as escrituras sagradas para ensiná-la da melhor forma e proteger os crentes dos falsos ensinos. Isso é algo fundamental na vida do obreiro. E também é dever do presbítero da igreja, não só do presbítero, mas um dos deveres dele, visitar, orar pelos doentes. É onde Tiago, capítulo 5, versículo 14, vai dizer: há alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, unja com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. Glória a Deus. O presbítero também, ele pode julgar questões doutrinárias, ele pode dirigir igrejas, ele pode apacentar e cuidar da igreja. Veja que
o domínio e a palavra de Deus tem que estar na ponta da língua do obreiro, porque só assim ele vai conseguir realmente dirigir a igreja do Senhor. Quando foi estabelecido os presbíteros para o cuidado da igreja, nós vamos entender em Atos dos Apóstolos que a igreja ficou mais organizada e Paulo, no caso aqui que eu vou deixar como exemplo, ele passou a liderar melhor a igreja, porque ele fazia uma viagem missionária, deixava presbíteros. Quando ele voltava naquela viagem missionária, os presbíteros continuavam na obra, ele apenas passava para orientar. Meu irmão e minha irmã, eu espero que essa aula, ou essa pré-aula, possa aumentar o seu crescimento na fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembrando que o presbítero não é um dom ministerial. Ele é um cargo eclesiástico estabelecido pela igreja para sua melhor organização. Fazendo isso com base no que a Bíblia Sagrada faz, tendo as exigências necessárias e ele cumprindo com o seu dever, que o principal deles é ensinar a palavra de Deus e manuseá-la muito bem. Fique com Deus, fique com essa palavra, compartilhe, se inscreva no canal, nos ajude na divulgação dessas aulas para que muitas pessoas possam crescer na graça e no conhecimento. Fica o meu carinho, o meu abraço, em especial para os nossos irmãos do Nordeste. Eu tenho recebido muita comunicação dos irmãos do Nordeste, dizendo que tem acompanhado as aulas, que tem levado para outros irmãos. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e abençoe os irmãos do Brasil, de fora do Brasil, e a todo aquele que tiver acesso a essa aula. Que você seja abençoado e que a sua fé e o seu crescimento na palavra de Deus cresça mais e mais. Fique com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.